Boa noite. 9h30 do dia 29 de abril de 2020. Doutor Tontura, Marielle Cacheta, Mr. Cruz, Wellington, Odete Lombardi, Sueli SOS. Grace, boa noite, pessoal. Seguindo a nossa série de lives Corona Sem Neura, eu tenho a honra de conversar hoje com um grande otorrinolaringologista, meu amigo, meu cunhado, Dr. André Ricardo Mateus. A gente escolheu um tema extremamente relacionado com esse momento que a gente está vivendo, que tem a ver com a pandemia, que é a distinção entre gripe, resfriado, sinais e sintomas, num momento tão desafiador, onde a gente acaba discutindo os casos mais graves, discutindo os problemas relacionados com a competência ou não do sistema de saúde, com as novas descobertas, com as novas pesquisas. Acabei de ver aqui os dados, nós temos computados no Brasil 5.466 mortes, com um número de 78.162 infectados pelo coronavírus. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Dr. André Ricardo Mateus, já entrando conosco aqui na live, aguardando simplesmente a conexão dele, para que a gente possa usufruir de todo o seu conhecimento e expertise. Ô, André, tudo bem? Tudo bom? Olha, boa noite. Eu estou Boa fixando aqui, noite. vou colocar nosso tema aqui. Tem uma Aham. estratégia aqui que a gente faz, que a gente coloca o tema e todo mundo que for entrando na nossa live consegue saber do que a gente vai falar. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Isso aqui é bacana de fazer, porque as pessoas ficam atentas. Eu estava falando uma coisa. Você está conseguindo me ouvir bem aí? Eu acho que minha imagem está congelada, mas eu acho que eu estou ouvindo aqui bem. Pronto, aqui, ó. Pronto, fixamos aí. Isso. Talvez se você afastar um pouquinho mais, eu consigo ver seu rosto inteiro. Isso, alguma coisa assim. Afastar a minha aqui também. André, olha, antes de mais Aham. nada, muito obrigado aí por ter aceito o convite para a gente conversar. Eu tenho certeza que esse nosso papo vai Prazer, ser muito com importante certeza. para todas as pessoas. A gente vai bater um papo aqui bacana e logo logo a gente abre então para responder pergunta do pessoal. Eu estava falando o seguinte, né? 5.466 mortes no Brasil, 78.162 infectados. Vou contar um negócio para você. Hoje fui operar lá no Hospital das Clínicas, realizar uma neurocirurgia dentro do Instituto de Psiquiatria, porque lá ficou organizado de modo que o Instituto Central ficou totalmente destinado para o coronavírus. Nós temos, André, 23 residentes de neurocirurgia, tá? Só da neurocirurgia. Estatística. Nós estamos com 3 residentes confirmados com coronavírus. Um residente precisou ser entubado de ontem para hoje. Então a gente está Nossa. realmente aí preocupado, né, e torcendo para que ele tenha uma boa recuperação o mais rápido possível. Nós temos um residente em investigação, inclusive o residente que opera comigo no grupo hoje, ele está em investigação e outro residente precisou substituí-lo, e outros 2 com sintomas, porém com exames, foram afastados, porém o exame veio negativo. Quer dizer, talvez seja aí um falso negativo. O que eu quero dizer? No Uhum. universo de 23 residentes de neurocirurgia, Uhum. nós temos 6 indivíduos que, de alguma forma, aí, fazem Acabaram se parte, contaminando. acabam se contaminando. 25% do time, 25% da equipe que não Uhum. estão na linha direta, né? Agora Uhum. sim, você como especialista que atende pacientes o ano inteiro com queixa de alteração, ou que pode ser uma gripe, pode ser uma sinusite, uma rinite alérgica, alguma coisa assim, Pois é. eu queria que você explicasse para a gente se existe diferença ou não entre gripe e resfriado, se eu posso classificar o coronavírus, a Covid-19, como uma gripe, quando a gente fala Uhum. de que doença que é essa? É É isso uma aí. gripe, não é uma gripe? E como que a gente pode, enfim, sei lá, ter alguma orientação de qualidade? Porque
Não adianta simplesmente essas postagens que aparecem aí nas mídias, nas redes sociais, sem explicar direito, né? Falar, dor de Com cabeça, certeza. febre, tosse. O que que é, André? Sei lá, talvez a gente pudesse começar pelo resfriado. O que que é o resfriado? Então, isso é uma coisa importante que você está falando. Não sei se vocês conseguem ver direito minha imagem, a minha impressão é que tem que estar meio congelada a minha imagem aqui, mas eu acho que vocês estão conseguindo ver tranquilamente, né? Sim. A ideia é o seguinte, assim, a pessoa nessa época, principalmente que a gente vai entrar agora, a gente tem uma incidência muito maior dessas infecções de vias respiratórias. A grande maioria, elas começam, né, essas infecções, pela entrada do ar ao atingir o nariz. Então, os principais sintomas muitas das vezes estão relacionados ao nosso nariz. Ele começa a ficar mais obstruído, produzir uma secreção que é mais espessa, não é? Agora, a diferença real, assim, qual a diferença entre um resfriado ou uma gripe? A pessoa que tem um resfriado, isso acontece de uma forma assim sempre paulatina, sabe? Vão passando-se os dias e aquilo vai piorando lentamente, até completar ali perto de 5 ou 7 dias, quando a coisa está assim mais agravado, e a pessoa normalmente vem nos buscar no consultório, vem procurar uma ajuda e coisa. A gripe, ao contrário, quando ela começa, ela realmente derruba a pessoa, sabe? Ela tem uma característica assim de necessitar uma demanda muito grande de se produzir os anticorpos, aí demanda proteína, isso começa a buscar a proteína nos nossos músculos, e a pessoa tende a sentir um cansaço, uma dor muscular intensa, enfim. Eu costumo brincar no consultório porque os pacientes estão no escritório trabalhando, eles me ligam e falam assim, já tem uns 3, 4 dias que eu estou aqui com uma gripe. Não é gripe, provavelmente é um resfriado, entende? Porque se fosse realmente uma gripe, ele ia ficar na cama dele, ele não ia conseguir levantar, de lá ele ia me ligar, sabe? Eu estou aqui deitado na minha cama, não consegui levantar, não dá para ir trabalhar, eu estou com o nariz obstruído, isso é uma gripe, entende? Quer dizer, Então, nesse sentido, a gripe é uma coisa mais forte. A gente pode falar ela assim para derruba todo porque mundo. tem essa coisa assim de ela demandar essa produção dos anticorpos, ela tem uma tendência de evoluir para caminhar indo infeccionar os nossos pulmões, né? Causar uma pneumonia. Eu tenho aqui umas imagens, não sei se vocês conseguem ver aí. Consegue? Não. Sim, sim, sim. Talvez se É, você for um pouquinho mais para trás. Um pouquinho mais mais para para trás. trás Aí. um pouquinho, né? Isso, Eu isso. realmente não estou conseguindo ver a minha imagem, mas é bom, tudo bem. Aqui a gente pode ver que o ar, quando ele penetra, assim, ele penetra aqui pelo nariz, a cavidade aqui do nariz, e ele vai descendo aqui, e ele caminha em direção a essa coisa que é a traqueia, e vai atingir embaixo os nossos pulmões, entende? O resfriado, o principal vírus que causa é um chamado rinovírus. Ele gosta dessa Rinovírus. região. Quer dizer, Ele gosta dessa região. tanto o resfriado como a gripe, André, são causados por vírus. São doenças São virais. causados por vírus, são vírus. Os vírus mais comuns que se causam assim, essas síndromes gripais, né? O mais comum, o mais conhecido é esse que se chama rinovírus, tem um que se chama adenovírus, enfim, é uma variedade imensa. Acredito, por exemplo, que há assim, exames que a gente chama assim, de painel viral. Painel viral, às vezes, tenta documentar por esse mesmo exame de PCR que se fala tanto aí do coronavírus atual, novo coronavírus, não é? E ele determina se há uma linha ali dentre 20 possíveis diferentes vírus que causam esse tipo de síndrome. Dentre esses, diversos coronavírus já conhecidos há muito tempo, mas que não esse novo coronavírus que é o Covid-19, que causa essa síndrome respiratória aguda. Porque a tendência característica desse novo coronavírus é ele gostar muito de começar rápido pelo nariz e rapidamente atingir o pulmão da pessoa. Então, nesse prazo aí dos 7 dias de evolução, vai para 10 dias de evolução, e nesse momento o pulmão já está bastante envolvido. Como ele desgastou muito a pessoa, ela teve que produzir muito anticorpo para tentar se defender, vem a oportunidade para bactérias que já vivem dentro do nosso organismo, essa flora que a gente tem, caminhar no sentido de ir para dentro do pulmão da pessoa e se multiplicar, enfim, causar uma pneumonia bacteriana que é a secundária, que torna a coisa muito mais grave. Por isso que ele se torna mais mortal. Então, você fala assim, se eu tenho uma gripe, é melhor que um médico te veja. Né? Principalmente se você tem, assim, além dessa gripe, você é desse fator que a gente fala fator de risco, né? Eu sou uma pessoa de mais Sim. idade, ou eu tenho um problema pulmonar crônico, uma asma, uma coisa assim, ou de repente é uma puérpera, é uma mulher grávida, ou que recém pariu, uma criança muito pequena. A gente às vezes esquece, mas a gente vive no Brasil, a nossa população indígena, né? Então, Sim. assim, né, nessa situação, eles são muito mais vulneráveis no sentido disso atingir rapidamente o pulmão e causar uma infecção secundária com mais pneumonia, pode tornar o caso realmente muito mais grave.
entende? Isso porque Então, eles não têm contato com esse tipo no caso de dos infecção indígenas, viral. sim, né? Porque como ele não tem contato com a população em André, geral, deixa eu te realmente pedir eles são mais só um pouquinho preservados. para você colocar um pouquinho mais para trás para eu conseguir ver seu rosto inteiro. Isso. Assim? Assim melhorou. Melhorou, melhorou. O André, então assim, falando do coronavírus rapidamente, coronavírus então seria uma gripe, é uma gripe. Entra dentro O desse coronavírus é diagnóstico. uma gripe. Esse É uma novo gripe. coronavírus é mais um dos coronavírus que Mais costumam um. causar a gripe, não é? Agora, assim, a vacina da gripe que a gente tem é vacina para influenza, do tipo A e o tipo B, Porque né? a verdade é que dentre esses, a gente estava falando de 20 que se testa e tal, alguns desses que causam as gripes, né, eles têm essas tendências de ser mais agressivos. Então a gente tem na história da humanidade diversos outros, não é? Que tão agressivos quanto ou até mais do que esse atual novo coronavírus, né, que vem causando essa Covid-19, que causaram surtos ou epidemias e até pandemias tão severas ou até muito mais intensas do que essa que a gente está vivendo. Né? Se fala muito de uma outra família que é o H1N1. Né? Agora, o que acontece? Quem já viveu a história sabe que esse tipo de vírus, o H1N1, ele é mortal, ele é parecido, agressivo como esse Covid, mas ele tem um diferencial que a gente já tem a vacina, não é? Então, se eu tomo essa vacina da gripe, normalmente eu tomo lá uma vacina que diz, isso é trivalente, é tetravalente. São vacinas que são aprimoradas a cada ano, justamente focadas, né, nesse H1N1 e nas variações que ele desenvolve ao longo do tempo, justamente porque ele, quando atinge a população, ele tem essa tendência, como esse novo coronavírus, de causar complicações graves. Não é? André, a Flavinha está perguntando aqui, ó, como posso diferenciar a gripe normal, né? Normal, ela quer dizer todas essas que a gente acabou de falar, do E... coronavírus. Apenas fazendo o teste, Ah, não, pois os sintomas isso. são bem iguais, né? Não, mas tem umas particularidades assim que são diferentes nessa coisa desse novo coronavírus. Por exemplo, como a gente acabou de falar aqui, que essas síndromes gripais todas, elas costumam causar sintomas nasais, não é? Isso envolve estar com o nariz entupido, uma secreção no nariz e tal. Esse novo coronavírus, não. Ele é capaz de agredir o meu nariz, ele não causa obstrução no nariz, mas pelo contrário, ele causa uma alteração de olfato. Então, tem muita gente que às vezes é jovem, é resistente, forte, e que acaba criando uma defesa muito grande contra esse novo coronavírus, e a única coisa que ele experimenta sentir é que alterou o olfato, e normalmente, como isso vem muito acompanhado da sensação, o paladar. Né? E se isso acontece abruptamente, mesmo que o meu nariz não esteja entupido, há uma forte indício de eu ter esse novo coronavírus. Você sabe, André, que esse rapaz, esse residente do nosso grupo, até ontem, não, o estado geral dele é muito bom, só que apareceu abruptamente a questão da anosmia Sim, e não está sentindo o gosto, o paladar. E aí isso então ele mesmo. foi colher o exame, está em isolamento domiciliar, né, E você sabe aguardando também o que uma exame. coisa que se marca, assim, né, os trabalhos, assim, isso, a epidemia já vem aí há um tempo, os chineses não relataram isso, os alemães começaram a relatar um pouco essa questão da perda súbita do olfato, porque o grande perigo é que essa pessoa estando rígida e só tendo essa alteração, ela não vai achar que é o coronavírus. Então você vai no site da Organização Mundial de Saúde, não consta lá, inclusive esse sintoma de anosmia como uma característica real, porque isso está começando a se descobrir agora, enfim. Né? Mas o CDC dos Estados Unidos, o Centro de Controle de Doenças, já lista a anosmia como fortemente relacionada à infecção pelo Covid, não é? Quer dizer, não é um sinal 70%. patognomônico, mas ele é Mas ele é bem fortemente forte, expressivo. sabe, Fernando? Porque assim, por mais frequente de se causar anosmia desses vírus que causam o gripe, o resfriado e tal, é o tal do rinovírus. E ele vai Certo. causar esse tipo de sintoma em mais ou menos 15% dos doentes que ele afeta. O novo coronavírus tem afetado 70%. Né? É bem Alguns diferente, né? sentem isso antes, uma outra parte sente isso já junto com os sintomas respiratórios de pulmão, que demonstra que esse vírus é agressivo e rápido, né? Porque se há poucos dias ele afetou o nariz e ele já está dando sintoma respiratório, já está lá no pulmão. Ele evoluiu rapidamente, entende? E aí ele começa a ter uma proliferação, uma outra característica grande dessa doença é que essa dinamia é persistente, duradoura. A febre é forte, ela é duradoura, ela desgasta, ela evolui em mais ou menos ciclos. Então a pessoa, um dia ela melhora, no outro dia ela está muito pior, sabe, Fernando? Isso é uma característica diferente dessas gripes, assim, né?
Olha Esse vírus só, ele tem algumas particularidades. a Fátima perguntando, anosmia é o quê? Falta de olfato é Ah, anosmia desculpa, é a perda eu não senti cheiro. não Eu não sentir senti cheiro, cheiro. não sentir cheiro. Cheiro dor. Quer dizer assim, então André, resfriado é geralmente uma coisinha leve, tranquila. Que Enfim, vai você afetar percebe que o mais o nariz meu está nariz escorrendo, e você tá pode ter bem uma entupido. febrinha, sentir o corpo Não dormi meio. legal, sabe? Não dormi legal, meu nariz está entupido, então fico um pouco cansado, mas eu consigo ir para o trabalho. De lá vou procurar meu médico hoje no final. Isso é um resfriado. Acho que o Agora, a cara gripe acordou e não falou tem assim, chance, não tem chance. A gripe o cara tá derrubado, tá tá ruim. derrubado. Ah, Febre tá derruba. alta, febre tá alta. Normalmente liga da cama, assim. Ah, não consegui Entendi. sair daqui, me ajuda, me vê hoje, enfim. Né? E o Agora, nessa coronavírus, ele situação, pode não começar dessa forma, então, mas algo que chama atenção, ele, essa persistência, essa agressividade, não é? E essa característica que envolve fortemente esse sintoma de alteração do cheiro e do paladar. Do nada eu estou bem, de repente eu não consigo sentir o cheiro do café que eu tomo. Essa coisa de experiência de olfato é uma coisa estranha, que ela é muito cultural, né? Eu costumo falar para meus pacientes assim, o cheiro aí que dizem, né, nos trabalhos que foram feitos aqui no Brasil, que o que as pessoas mais identificam mais é o café. Então, se a pessoa botar o cheiro do café e não perceber, opa, alguma coisa diferente, não vou conseguir no cheiro do meu café. Isso é a anosmia. E pode estar e, relacionada se foi abrupto, enfim, existem outras doenças. Você sabe, se é neurocirurgião, tem lá os tumores, enfim e tal. Mas eu estou bem, eu tive essa perda abrupta, eu devo procurar um médico que eu possa ter o novo coronavírus. E se não for ele, pode ser um tumor, pode ser uma doença grave, o médico precisa avaliar. O quadro do resfriado, se ele liga para o médico, se ele tem uma orientação, ele toma bastante líquido, dorme melhor, se alimenta bem, fala assim, nossa, 2 dias já estou ficando melhor, amanhã eu estou bem, enfim. Ele nem vai, às vezes, procurar o médico. Agora, você sabe, Fernando, que essa coisa que você estava falando assim, hoje parece que as pessoas são todos PhD em coronavírus, né? Se você quer outro corona sem neura, né? Eu falei, hoje eu vim para é, cá, eu vinha pensando, hoje vai ser o mais sem neura, porque de verdade, assim, o que as pessoas têm ouvido falar é essa coisa que é grave, é o corona, é uma epidemia, óbvio, né? Se a pessoa começa a sentir, ela começa a ficar preocupada, e o que que acontece? Com essa coisa de telemedicina, enfim, você acaba atendendo o otorrino, que normalmente viu o paciente, já num quadro de uma infecção bacteriana, ele tem prescrevido menos antibiótico. Que a pessoa tão assustada com o que vê na mídia, um pouquinho está obstruído, é o resfriado, e ele já está procurando ajuda achando que é o coronavírus. Muitas vezes você consegue reverter esse quadro, enfim, e a pessoa evolui melhor, não tem infecções secundárias de nariz, porque do mesmo jeito que essas gripes são graves a ponto de afetar o pulmão, os resfriados eles também são graves no sentido de eles acabarem não tratados, se a pessoa não consegue se recuperar bem, eles evoluem para as infecções dos ossos da face, que são as sinusites, né? Então a quer pessoa dizer, aí já melhorou, ela já melhorou no resfriado dela, está ali no 14º dia, mas começa a ter uma dor na face, né? Uma tosse noturna, às vezes não tem mais febre, não tem mais nada. Ele vai ver, ele tem pus no osso do rosto, que é oco, que deveria ter ar, mas a infecção se propagou ali para dentro, ali dentro eles têm pus, ali precisa de tratamento com antibiótico. Então, é como se o resfriado ele tivesse essa vontade de querer evoluir pior, no sentido de causar uma sinusite. E vai ser procurar um entendi, médico, ele vai te entendi. tratar, vai liberar. E as gripes, elas têm essa tendência, essa vontade de evoluir para o lado do pulmão, né? Elas são agressivas nesse sentido. André, e as alergias? Elas não acabam fazendo uma confusão, às vezes, aí com Isso, com certeza. resfriado? Justamente porque, assim, esses principais sintomas são, os sintomas gripais, eles envolvem, como eu falei, principalmente essa coisa da obstrução nasal, de produzir um líquido, enfim. E também, assim, Líquido, você causa diz, uma, escorreu o nariz, né? A coriza, né? Que a gente a chama, né? coriza, Fica uma água pingando que o pode nariz, precisa pingar. suar o Que nariz toda pode sair hora. pela frente ou pode sair para trás. Tem muita gente que é incomodada com isso fica engolindo. E ele não vê nada pela frente. Fala, não, eu não tenho nada. Aí você vai examinar, no exame físico você percebe que a secreção é ladeira para posterior. Então, por isso você fala assim, essa pessoa evoluindo para uma sinusite, o osso aqui está doendo, já não tem. Você diz assim, você vai fazer uma avaliação, por exemplo, da cavidade oral, e lá no fundo você consegue ver na Isso. parede posterior da faringe Isso. descendo Ou por secreção. dentro do nariz, o otorrino ele tem como com uma luz, com uma câmera, ele é capaz de introduzir isso dentro do nariz e ver o caminho que sai do osso da face e forma um corredor, uma cachoeira de drenagem para a garganta. Muitas vezes isso é a motivação da pessoa ter uma coisa que chama assim, a tosse noturna persistente. Então a esposa traz o marido e fala assim, a noite toda ele está tossindo, durante o dia não tosse nada, ele não tem secreção, não assou o nariz. Não, não tenho nada, meu nariz não está saindo nada. O que acontece? Fica represado nesse osso oco
e quando ele deita à noite para dormir, começa a pingar, gotejar na garganta, um estímulo que produz uma tosse. Ao final da noite, essa secreção está acumulada na traqueia, que é o caminho do pulmão, mas é o calibre mais grosso. E a pessoa pode fazer uma expectoração produtiva, falar assim, não, eu estou piorando, está infeccionando o meu pulmão. A infecção é no seio da face, entende? Mas normalmente isso é um resfriado já que evolui tipo 14º dia, e a pessoa não tem febre, porque muitas vezes isso. Ela tem a tosse noturna, obstrução do nariz e esse catarro amarelado. Né? Agora sim, André, então, o quadro alérgico, o indivíduo não tem febre, mas pode ter esses sintomas relacionados aí com a coriza, espirro talvez, né? E às vezes Talvez, até essa manifestação. O resfriado é leve, geralmente a pessoa consegue lidar sozinha com isso, ou vai tomar isso. uma água, ou toma um analgésico, enfim, E vai tem resolver. dificuldade no dia, mas vai. E a gripe, independente da gripe, tende a ser algo que chama mais atenção. Imaginando um paciente hipotético que vem apresentar aqui um quadro de coronavírus, Uhum. de uma forma levinha, tá? A forma mais tranquila possível. O que você descreveria de sintomas que apareceriam? Um deles possível, mas não é 100%, mas 70% é um número bastante razoável, né, que a gente possa imaginar, é a perda do cheiro, né, a anosmia, a perda do olfato Isso, e do do olfato, paladar. Mas o que ou do paladar. mais? Uma febre alta? A Uma febre, né? Você vê tosse? que no mundo todo, hoje em dia, fala assim, vamos triar, estão medindo a temperatura na testa da pessoa, né? Sim, parece que Até a gente acha vai dar assim, um tiro assim na é, testa, mas na o verdade. objetivo daquilo é tentar fazer uma triagem. Então, a febre, né, que não pode ser, às vezes não é nem continuada 100% do tempo, mas o Uhum. tempo todo tendo picos no ciclo de reprodução do vírus, enfim. Então, na maior parte do dia eu tenho febre. Né? Então, isso é um outro sintoma importante. Outra coisa é essa questão pulmonar. A gente está falando assim, os vírus, normalmente, eles vão debilitando, eles vão produzindo essa questão de uma infecção secundária bacteriana e tal. Mas como esse vírus ele tem uma característica de ser novo e diferente, ele afeta bastante a região do nosso olfato do nariz, nem me causou obstrução no nariz, mas ele já se alojou muitas vezes no pulmão. Ele está começando a causar ali um processo inflamatório. A pessoa tem tosse, mas não tem catarro ainda, não deu nem tempo de produzir. Então ela É, tem uma tosse seca persistente, né? É uma o outra André, coisa ligada a esse coronavírus. quando a gente fala dessa intersecção aí da neurocirurgia, neurologia com a otorrino, eu imagino assim, tem dois reflexos que vão passar pelo sistema nervoso central e vão acabar mostrando um comportamento que a gente vê nas pessoas e na gente mesmo. Se eu tenho algum agente alérgico ou infeccioso ou alguma coisa que atua aqui no nariz, na mucosa nasal, Na mucosa nasal. eu apresento um espirro, não é? É, isso pode Se, estimular se, o se, nervo, enfim. Isso. Se esse estímulo não está aqui na via aérea superior, mas está na via aérea inferior, no brônquio, na traqueia, perto dos alvéolos, eu provoco a tosse, não é isso? Eu É posso uma mais ou tosse menos pensar isso. circunflexa Porque a tosse também não deixa de ser um reflexo, né? também. Agora ela pode ser uma tosse por estímulo, por exemplo, de uma secreção, uma saliva, uma secreção que provém do nariz e quer, em vez de ir para o tubo digestivo, ela tentar ir para a via respiratória. Então ela encosta em áreas da laringe, que é o órgão que forma ali uma rolha e protege a nossa via respiratória, sensíveis a ponto de produzir essa tosse como um reflexo para proteção da via aérea, não é? E não necessariamente que o meu pulmão está envolvido. Agora, o que eu estava dizendo nessa questão do coronavírus é que realmente a tosse seca, persistente e forte, ainda no começo assim, da doença, ela é muito mais marcante nessa doença. Então, ela pode servir como um sintoma de diferencial, sabe? E essa coisa assim de destruir, né? A pessoa se sente derrubada, acabada, é um cansaço extremo, entendeu? Uma perda, perde o apetite, enfim, ele é agressivo nesse sentido. Como também o é o H1N1, né? Você estava contando desse grupo do seu de neurocirurgia, E essa isso, doença olha, ela é grupo muito dos mais residentes, eu vou transmissível. falar aqui, da mesma forma que o Ministério da Saúde ou as secretarias dos estados apresentam, eu vou começar a apresentar aqui dos meus residentes. Pô, 23 residentes, Uhum. seis de alguma forma tiveram contato, e um deles grave. Foi o primeiro residente entubado aqui no HC por conta disso. E a gente, de fato, está Agora, você preocupado, sabe, né? assim, por exemplo, assim, a gente reporta um tempo que não é tão longo, por exemplo, da minha primeira filha, da Gabriela, quando a minha esposa Renata, que também é otorrino, enfim, Que ela é minha estava irmã. grávida, estava grávida, enfim, e trabalhava no pronto-socorro do Hospital Santa Catarina. Naquele momento, ela chegou a ser afastada do trabalho ainda grávida por conta da epidemia de H1N1. Naquele momento, eu, Sim. eu vi vários amigos, vários colegas, enfim, também entubados, também em UTI, alguns perderam a vida. Né?
Agora, nessa situação do Covid, ele realmente tem um poder de transmissão enorme, sabe, Fernando? Então, assim, o H1N1 atingia, mas atingia um amigo do meu outro hospital, sabe? Ele não estava tão próximo. Era Nessa pulverizado, não era situação, essa coisa tão essa perto situação assim. realmente estava, porque a transmissão é grande. E você sabe que os médicos, muitas vezes, eles falam assim, eu estou usando o protetor, estou usando o EPI, eu estou me defendendo, eu não sei onde peguei. Porque a coisa é tão transmissível que muito possivelmente ele pode pegar no teclado de um computador que ele foi digitado no prontuário, ou no balcão, né, do próprio hospital, porque alguém foi ali e pôs a mão, e porque ele tem um poder de transmissibilidade muito, muito grande. Então, uma das preocupações reais nesse momento, enquanto a gente não tem uma vacina que nos proteja contra o Covid, a gente está preocupado. Todas as superfícies, elas têm que ter, o tempo todo tem que estar sendo limpas, as superfícies onde a gente come, onde a gente põe a mão, onde a gente escreve, onde a gente estuda, a gente tem que lembrar disso, tem que limpar a superfície, além de lavar a minha mão, de limpar, porque você quebra, né? Toda epidemia ela tem isso, né? Ou eu vou lá e uso um remédio que vai assassinar logo esse vírus e me resolve o meu problema, ou eu nessa cadeia de transmissão do vírus, que é vírus respiratório, eu tenho que ver onde é importante para eu aniquilar a vida dele. Aniquilar a vida dele é não deixar ele se transmitir. Então, se eu lavar minha mão, se eu lavar a superfície, cada vez eu vou transmitir menos essa doença e a gente quebra a cadeia de progressão da epidemia. Né? Então, isso é realmente bastante importante até a gente ter uma vacina. Um medicamento, enfim, que seja bastante eficiente. Porque na época, volto de novo a essa questão, então, é recente, né? Estou falando disso o quê? Tem o quê? Estamos falando de 10 anos, não é, Fernando? Sim, sim, Né? sim. Então, muitas das pessoas que estão ouvindo, estão participando hoje aqui, realmente elas viveram isso, mas às vezes nem lembram direito. Né? Mas também não tinha remédio. Demorou um tempinho a se definir assim, ó, esse antiviral funciona. Ou esse antiviral, ele funciona, mas ele tem que ser dado até o terceiro dia. Se não der, você perdeu o tempo de usar. Então, essas preocupações elas foram sendo desenvolvidas ao tempo até que um dia se chegou a falar que tinha vacina. E a gente estava protegido, enfim. Então, essas etapas a gente vai ter que cumprir com relação a isso. O problema é que esse realmente tem uma transmissibilidade muito grande. Então, você vai conhecer pessoas, você vai se envolver com pessoas que vão pegar e vão ser próximas, vão ser do trabalho, vão ser pessoas, sabe? Por isso que essa questão que a gente está falando, assim, de uma característica que é essa anosmia da pessoa ígida é muito importante. Porque para quebrar essa cadeia de transmissão, uma coisa importante, além de lavar a mão e coisa, é eu identificar quem está transmitindo essa doença e isolá-lo. E se eu sou uma pessoa ígida, só alterou um pouquinho o meu olfato, nem obstruiu meu nariz, dormi bem, eu vou para o meu trabalho, eu pego o ônibus, eu não uso máscara, eu vou continuar transmitindo, eu vou piorar muito e muito essa situação. Não é? Então, identificar quem tem doença e principalmente quem teve contato com quem tem a doença. Né? Você rastrear contato. Você vai assim, ó, essa pessoa ela se relacionou com esse, com esse, com esse, com aquele outro. E todos forem orientados a se isolar por cerca de 14 dias, em apresentando um sintoma, eles são suspeitos de ter a doença. Se não tiverem, o contato não lhe transmitiu, eles estando isolados, o risco ali de transmissão pelos contatos também está quebrado, e a gente consegue, não é, fazer com que essa epidemia ceda. André, olha só, a Aliana está perguntando o seguinte: o paciente, uma vez curado da Covid-19, né, IgG positivo e IgM negativo, fica imune Isso é uma coisa ou importante, hein, pode Fernando? confiar de novo? Porque assim, aqui a gente está falando, olha, existe uma coisa chamada alergia, existe uma coisa chamada resfriado e existe outra Sim. coisa chamada gripe. A alergia tem relação com Se eu alérgenos, com respirar alguma substâncias coisa que que... agrediu o meu nariz, eu tenho uma sensibilidade a isso, eu vou responder causando um processo Pronto, inflamatório no meu nariz. mas não é infecção. O Não é uma infecção. resfriado, apesar de branda a manifestação É uma clínica, infecção é viral. uma infecção viral, que geralmente você não vai tratar direito, você pode ter uma sinusite. Aí você tem uma infecção bacteriana. Por Isso. exemplo, começa uma gripinha ali, você não tratou direito, abriu um quadro de sinusite, aí tem que tomar antibiótico. A gripe é uma infecção viral também, e geralmente mais forte. As mais comuns já tem vacina, e também tem lá o Tamiflu, né, que pode ser utilizado. Que é um medicamento. O novo coronavírus é uma gripe, só que é uma gripe nova, e a gente está aprendendo aí que ela pode provocar sintomas como, por exemplo, perda do olfato, às vezes muito pouco desconforto relacionado à obstrução nasal, ela dá febre, dá tosse e pode evoluir para um quadro de pneumonia mais grave. Só que aí, para você ter o diagnóstico, se você quiser um diagnóstico de imagem, ou se você quiser um diagnóstico
para identificação do vírus, você pode colher o SWAB e, por procura de PCR, identificar parte do vírus. Você pode fazer uma tomografia de tórax e verificar, ou um raio-x, né, e verificar se existe comprometimento ou não. E depois que já passou aí pelo menos uma semana, você pode então fazer o teste rápido ou a pesquisa de anticorpo mesmo, né? Lembrando que IgM, né, é um anticorpo que mostra que houve aquele primeiro contato, e IgG já significa a cicatriz imunológica. Não vou falar cicatriz, os anticorpos estão presentes, que se de fato você tiver contato de novo, até onde a gente sabe, né, você já tem aí, né? E por isso, assim, a pergunta dela é essa. Então, essa regra que a gente escuta, ela é verdadeira? IgM já negativo e IgG positivo, eu estou curado? Não. Você sabe, Fernando, que uma coisa muito importante nessa questão dos testes é a gente entender assim, esse teste que é o de sorologia, para identificar anticorpo, eu falei aqui que a gente precisa de proteína, a gente tem dor muscular e coisa, porque a gente busca fazer anticorpo. Então, esse tipo de teste vai pegar meu sangue e tentar identificar esses anticorpos no meu sangue. O SUAB que você falou, eles vão pôr um cotonete que seja pelo meu nariz ou minha boca, tentar pegar resto de célula, e esse resto de célula eles vão tentar identificar o material genético. Vai ser preciso, ele vai falar assim, ó, isso aqui é Covid, isso aqui não é o rinovírus, não é o H1N1, por causa da sequência genética. O outro, ele está buscando o que eu produzi, certo? Que são os anticorpos e tal. Na medicina, a gente estuda que no começo a gente produz uma característica de anticorpos para tentar me defender, que eu chamo IgM, não é? E depois que eu matei aquele vírus, eu sobrevivi a ele, continua no meu sangue algum tempo, para algumas doenças a vida toda, para outras alguns meses, para outra um ano, não é? É um anticorpo que eu chamo de IgG. O que é o IgG? Ele é uma memória. Então, se eu entrar de novo em contato com aquele vírus, essa memória já tem ali, a fábricazinha dela já está preparada para botar em série e produzir um monte daquilo rápido para que eu tenha alguma imunidade. Agora, o que há de distinto, né, a gente tem que entender que a gente está começando a estudar a Covid-19 agora. André, eu quero fazer uma pergunta para você. Você falou IgM, você falou IgM e você falou IgG. IgA? IgA. O IgA é uma hemoglobina parecida, mas ela está na secreção normalmente do meu nariz. É uma IgA que é secretada no muco do meu nariz e ele fica ali no muco, se entrar algum vírus, já pega ali naquele muco. Então o IgA ele pode atuar, é um secretor que está no muco do meu nariz. Agora, quando a gente falava dessa coisa do IgG, que é a memória, qual que é o problema de se achar que eu tendo IgG, eu estou protegido? A gente não sabe ainda o quanto eu preciso dessa IgG se eu dosasse para dizer que eu estou imune. Então, esse teste, quando ele detecta aquilo e fala para mim, eu tenho IgG, será que eu tenho IgG suficiente para dizer que eu estou imune? E se eu tive, quanto tempo vai durar essa imunidade? Essa doença é nova. E se durar um mês? Eu não sei. Algumas doenças é para a vida toda. Se eu tiver agora, você nunca mais vai ter isso. Por quê? Porque eu já tive. Isso faz muito sentido. Quando a gente vê as vacinas, por que tem o reforço das vacinas, né? Que muitas vezes precisa ser feito? Porque o indivíduo precisa ter esse estímulo. Há uma mutação, né? que também é algo importante. Você sabe que esse novo coronavírus já conseguiram descobrir que ele tem variações. Então, existem pelo menos 3 tipos dele que mapearam já e falaram assim, eles são diferentes, hein? Então, quem garante que eu tendo tido contato com o número A, eu vou estar imune ao número C, por exemplo? E será que esse vírus ele tem um poder de ter mutações e em breve a gente ter 4, 5 ou 6 diferentes? Então, se eu tiver uma vacina, eu vou ter que ter esses múltiplos todos para ter proteção, senão minha vacina também não será eficiente. Entende? Então, eu acho que nesse momento, assim, o que a gente tem muito é aprender com esse novo coronavírus. A gente sabe que o H1N1, a gente tem a cada ano um reforço de vacina, que de verdade ele tem uma característica de ter essas pequenas mutações. Né? E como o inverno da América do Norte normalmente é alternado com o nosso, né? Quando aqui está frio, lá está quente. Então, quando a gente toma a vacina daqui, a gente está tomando o vírus que eles tiveram os surtos dele lá no último inverno deles e vice-versa, entendeu? De verdade, se usa para conseguir compreender. O André, eu vou fazer uma colocação aqui, né? A gente está sempre trocando ideia aí, desde que todo esse processo começou,
nós temos um grupo de WhatsApp que a gente conversa, toda novidade, quando um sabe uma coisa, outro sabe outra, vai colocando. E hoje, por exemplo, eu estava quase entrando em cirurgia e você me mandou, Fernando, dá uma olhada aqui, ó, na CNN, está falando agora aqui do Remdesivir, isso que, enfim, que impactou de alguma forma, com relevância científica, impactou inclusive num cenário mais favorável na Bolsa de Valores aqui de São Paulo, não foi isso? Mostrando aí uma melhora. E assim a gente vai fazendo aí a nossa troca e tudo mais, né? Quer dizer, você como especialista sabe me dizer se isso tem cara de resfriado, se tem cara de gripe, se tem cara de coronavírus. Em termos de estratégias, a gente sabe que existe a hidroxicloroquina, que existe a azitromicina, que existe a suplementação com zinco para ajudar o sistema imunológico. Agora, aí se mostrou também a presença do Remdesivir, é isso o nome, né? É esse o nome? Remdesivir. Remdesivir com o que chama atenção que tem um M antes do D, né? No português estaria errado. Que foi desenvolvido justamente para combater o vírus Ebola, né? E teve aí uma resposta positiva. Tem toda a discussão de outros tipos de medicamentos, de imunossupressores, a questão de casos mais graves, a colocação de plasma com soro de quem já venceu o coronavírus para combater. Mas assim, ó, quando você fala no começo, um paciente que está começando o quadro, o que você acaba prescrevendo? Ou quais são as possibilidades que uma pessoa tem no começo de tratamento? Os pacientes que têm essas rinites, se fossem de quadros alérgicos e tal, normalmente da história deles eles já chegam dizendo que eles têm isso com frequência, não é? Porque isso não pega a pessoa de forma... Comecei minha alergia hoje, né? A pessoa ela já teve outras crises e muitas vezes tem esse histórico de repetição, né? E não tem, normalmente, essa questão da dinamia, a não ser que tenha uma noite muito ruim de sono, não tenha febre, ele não tem, normalmente, perda de apetite, ele está se alimentando bem. Não é? Nessa situação, o médico otorrino, ao examinar o nariz, a pele de dentro do nariz, a mucosa que reveste por dentro, ele olha, ela tem uma cor branca, ela está empalidecida, é uma resposta própria da alergia. Se eu tenho contato com um vírus, ele vai obstruir o meu nariz também, já vai me causar um mal-estar, enfim, eu vou ter a febre, não é? Mas eu vou conseguir trabalhar, não vou ter uma dinamia, que se fala, não vai me desgastar tanto nesse sentido, né? E nessa situação, muitas vezes eu tomar um antitérmico que abaixa a temperatura, não é? Um anti-inflamatório, procurar me hidratar, tomo os meus sucos, manter hidratado durante o dia, em 1 ou 2 dias ou 3 dias, você está recuperado. Não é? Agora, se eu tenho essa questão da adinamia, eu perdi tão intensamente minhas forças, o meu apetite, enfim, eu vou pensar na gripe, enfim. Isso urgencia, né? Ele faz ter uma necessidade mais rápida de procurar ajuda de um médico. Não é? Se eu tenho alergia, muitas das vezes através por essa telemedicina hoje em dia, mas antes os pacientes me procuravam e me ligavam, enfim, tem sempre uma estratégia de você usar algum medicamento que aborta a crise de alergia, eles melhoram rapidamente e solucionam o problema. Mesmo os que têm gripe, eles vão tomar os anti-inflamatórios, antitérmicos, se hidratar, se alimentar bem, e eles vão ficar bem, eles acabam não voltando a me procurar no consultório. A não ser aqueles que deixaram de tratar, não procuraram ajuda, não procuraram se hidratar, não dormiram direito, e eles vão me procurar no consultório quando eles têm as sinusites, entre 10 a 14 dias. Agora, se eu tenho uma gripe nesse sentido de eu ter o mal-estar, a febre persistente, não estou conseguindo comer legal, não conseguindo mal levantar da minha cama, é melhor procurar um médico. Melhor que ele me examine. E agora, olha só. Não, pode falar, pode falar. Quando eu olho dentro do nariz, eu dizia que o alérgico ele está tudo meio branco, né? A pele, a mucosa que reveste. Se eu olho esses que têm infecção viral, muito pelo contrário. Eu olho lá dentro, está tudo muito vermelho, muito inchado, sabe? Ele já começa a ter uma secreção mais grudenta dentro do nariz dele, porque normalmente a gente tem que ter uma água dentro do nariz para ter um mecanismo de autolimpeza, sabe, Fernando? Então, quem não toma muito líquido, fica muito exposto ao ar-condicionado, é mais predisposto a ter todas essas infecções de vias respiratórias. Porque seca o nariz, você não tendo a umidade, você não tem como os cílios, que é uns cabelinhos que a gente tem no nariz, que vão jogando uma aguinha para a garganta e eu vou engolindo o dia inteiro, e vão autolimpando ali o meu nariz. Então, nessa situação de ter essas infecções virais, uma das primeiras coisas que acaba é isso. Eu não tenho esse mecanismo de clearance, de autolimpeza do meu nariz. Então, ao olhar lá dentro, é uma secreção espessa, grudenta, ela nasceu ali, mas não conseguiu escorregar, entende? Não drenou.
André, eu achei uma solução bárbara que você encontrou pro seu trabalho na prática mesmo, sabe? Porque qual é a realidade? Com essa política do isolamento e as pessoas ficando em casa e muitas vezes abrindo um quadro que pode ser ou um alérgico, ou um resfriado, ou uma gripe, que não o coronavírus, ou mesmo coronavírus, né? Uhum. Alguém comentou aqui na live, pô, vocês estão falando só do coronavírus, tem outras doenças também. Sim, tem outras doenças, a gente se preocupa, doenças relacionadas à saúde mental, doenças crônicas que precisam ser tratadas, urgências não relacionadas. É que aqui no momento a gente está falando sobre gripe, resfriado e coronavírus. Mas voltando ao que eu quero te parabenizar e até deixar claro aqui, para que todos possam ter acesso se necessitarem. A medicina online, se é assim que a gente pode dizer, que estava sendo discutida até pouco tempo, se faríamos ou não, o próprio Conselho deu uma segurada. Mas frente a essa realidade do isolamento, ela Importante. virou uma possibilidade. Então, hoje em dia, você está fazendo atendimento online, né? Sim, é. E assim, é super importante isso, né? Porque Ah, muitas eu vezes a acho que pessoa assim, tem a dúvida, ela não quer sair de casa e quer conversar com um especialista. Como é que ela faz? Ela entra aí na Otorrino Center e marca uma consulta com você. os Como é que médicos está sendo normalmente essa dinâmica? no próprio site a pessoa é capaz de ter acesso e ela mesma agendar, programar um horário, enfim. Mas você sabe que essa questão da telemedicina, eu penso assim, ela tem utilidade. Às vezes eu vejo até colegas médicos não entenderem bem isso, né? Não, nem no sentido de dizer que isso é um preconceito, mas dizer assim, a sua medicina ela não está totalmente feita porque você não tem como examinar o seu paciente. Eu estava dizendo que eu preciso olhar a mucosa do nariz, enfim. Mas num momento desse de epidemia, sabe, até pelo medo das pessoas saírem de casa, ele é extremamente útil. As pessoas têm postergado ajuda. E a gente, como médico, você sabe o que eu estou dizendo, né? Quem já Sim, trabalhou em pronto-socorro sabe assim, olha, a pessoa chegou, ela tem uma dor no peito, ela tem uma dor abdominal, o abdômen agudo pode estar ali, um infarto, é uma coisa extremamente perigosa, tem que ser atendido rapidamente, fazer o diagnóstico rápido. A gente tem essa preocupação. Mas às vezes a pessoa sem a formação médica, ela pode ter uma dor abdominal e ficar esperando. sim, com Né? medo E a gente tem, o de que a gente tomar tem visto providência, nos né? hospitais é a pessoa que tem um apendicite, que ia para o centro cirúrgico e coisa, e normalmente tem chegado um quadro de infecção generalizada, ela Lá nos já Estados Unidos espalhou por é dito que teve um aumento de quase 800% de casos complicações de de infarto agudo do apendicite. miocárdio que o indivíduo não foi para o hospital, né? Demorou aí, demorou a procurar ajuda. Então, nessa situação, as pessoas postergam muito, não é? Sim, E mas por outro especificamente, lado, André, especificamente falando de quadros que possam parecer e que até possam ser o coronavírus aí no isso, começo. mas é Assim, daí que eu ia dizer assim, se se a eu consigo ter pessoa... acesso a um otorrinolaringologista através da telemedicina, por exemplo, eu marco uma consulta com você, eu consigo ter minhas dúvidas sanadas de orientação Isso, é adequada, justamente né? isso. É, porque como você estava falando, né, diagnóstico para o Covid tem, eu vou fazer o swab, eu tenho o PCR, que é, vai lá fazer o diagnóstico, eu posso colher o exame no sangue e tal. Mas eu, como médico, através da telemedicina, eu tenho pegado pessoas e eu consigo perceber, por conversar com elas, por ver o tórax assim, delas, enfim, se elas estão com um desconforto respiratório ou não. Né? Eu consigo conversar, eu consigo saber se eu estou acabado pelo faces, que a gente chama o médico, depois Uhum. de muitos anos de trabalho, você sabe o que eu estou dizendo. A gente gradua as pessoas assim, esse aqui está em bom estado geral, ele está em mau estado geral. Não é assim? Os Sim, médicos sim, normalmente sim, sim. escrevem isso nos prontuários dos hospitais, das clínicas. Esse é um, e por esse faces, não é? Por essa possibilidade de a pessoa te dizer se ela tem temperatura persistente ou não, por você poder, ao conversar, perceber o ritmo da conversa, da voz, que denota muitas das vezes para o médico que ali está a vigência de uma perda respiratória. Eu sei que esse paciente não tem que perder tempo agendando uma consulta no consultório com ninguém. É pela telemedicina mesmo que eu oriento ele para o pronto-socorro, pedir a tomografia e fazer o diagnóstico. De lá do pronto-socorro é que eles vão ligar. Então, a telemedicina, no sentido dessas doenças que a gente está falando, do resfriado, da gripe, do H1N1 ou do coronavírus, ela tem ajudado em muito, eu penso, os otorrinos e os hospitais. Porque se você hoje procurar nos grandes e melhores hospitais da nossa cidade, o plano de triagem para o Covid está no site de todo mundo, né? A pessoa, ela começa a responder algumas perguntas e ali tem uma condição de alerta
para que a pessoa se dirija para o pronto-socorro. Agora, a telemedicina, ela abre essa possibilidade, né, de o médico otorrino poder olhar como eu estou vendo você, enfim, e poder conversando pela cadência da voz, o ritmo de fala, enfim, perceber se ali tem um quadro de dificuldade respiratória e se o quadro clínico, a história da pessoa é condizente ou não com a possibilidade de ter essa infecção grave do Covid, do H1N1, enfim. E se for o quadro mais leve, um paciente já que já passa muito tempo no consultório, ele pode estar deixando de procurar ajuda porque tem medo também de ir ser contaminado no Sim, caminho dentro do próprio consultório. sim, sim, E aí, pela telemedicina, falou assim, lembra que a gente, quando usava tal remédio, você melhora e resolve o teu problema? Não vamos deixar acontecer a sinusite para você precisar de um antibiótico daqui a 10 sim. ou 14 dias. Está me procurando hoje com 3 dias de sintoma, eu vou triar tanto a doença grave quanto a mais leve. E se for um paciente antigo que eu já conheço, eu tenho como tratá-lo. Ela tem a André, sua utilidade, eu penso. Né? André, olha só, a Sandy Renin está perguntando o seguinte, doutor Fernando, ah, o senhor não deixou, você não deixou o doutor dizer, acho que é isso aí que ela está falando, ó, o que daria no início do, eu te fiz essa pergunta, né? Se fosse coronavírus, o que você daria, André? A gente não está Daria assim de prescrevendo ninguém. medicação? Dependendo do Ah, quadro. não, Como é então, que mas você faria? dessas então, o que a gente tem assim, em fase inicial de tratamento, aqui no Brasil, o próprio presidente Trump dos Estados Unidos, eles influenciaram muito, né, adiantar se possibilitar que médicos prescrevessem a Uhum, cloroquina, né? uhum, A cloroquina ela é descrita em artigos de uma revista médica que atinge o mundo todo dos médicos, ela tem forte impacto, que é da Associação Médica Americana, se chama JAMA. Para quem não é da área médica, o tal do JAMA ele tem um peso muito grande para produzir conhecimento médico, enfim. E pela ele relevância descreve lá, científica, né, dos artigos, a né? gente chama revista ou jornal, os médicos falam, mas é onde os médicos descrevem tratamentos, remédios, as lógicas, as teorias, enfim. Então, você buscar lá, como método de tratamento, tem muitos trabalhos assim que citam todos os diferentes, esse que hoje a gente acabou de falar aqui, Remdesivir, a própria cloroquina, desenhando no mecanismo de replicação do vírus, onde é que age especificamente, uma teoria, Uhum. enfim. Então, ela serve como uma estratégia de tratamento. O que a gente não tem hoje é um artigo de peso, no sentido de estar publicado numa revista dessas de peso que prova assim, ó, a cloroquina é melhor que o Remdesivir, ou é melhor que nada, ou a quantidade dela, e quando ela tem que ser começada. Então, hoje, a gente tem, como eu estava falando, você falou assim, a gente se falou hoje, a gente viu falar, hoje, pela primeira vez, tem um medicamento que não é assim, o mais difícil, mas tanto quanto a cloroquina, ele tem chance agora de tratar, não é? Eu acho que isso que é o diferencial dessa que mexeu na bolsa e teve toda essa coisa. Por quê? Porque esse remédio foi o primeiro que a pessoa que cuida da área de saúde e epidemiologia dos Estados Unidos falou, ó, temos um trabalho que prova que usar esse remédio é diferente do que não usar nada. A cloroquina, a gente tem a experiência dos médicos brasileiros. A gente não tem lá um trabalho propriamente dito, como a gente fala, multicêntrico de vários hospitais diferentes, várias equipes diferentes, e a gente ainda não tem definido quando é melhor usar, como também não tem para esse novo remédio. Eu penso que o que é animador neste momento, vacina não temos ainda, está se começando a testar em ser humano, mas medicamento, esses dois são viáveis. O que eu preciso definir é assim, quando eu vou usar e em quem eu vou usar. Porque se eu tentar E usar a ainda, cloroquina André, e tem o quem está na pessoal, UTI é diferente do que quem está me atendendo na telemedicina. E o Remdesivir também é a mesma coisa. tem Nesse o momento, os pessoal da trabalhos são Austrália construídos que sobre o também está hospital. usando ivermectina e aqui também Um outro. vermífugo, Nesse né? trabalho do JAMA, você encontra a ivermectina, está lá desenhado. Onde ela age, que é num lugar diferente da cloroquina. No Olha Japão, eles só, têm usado um outro, né? O a, a, Japão é um outro a Celise antibiótico. Gouveia está fazendo uma pergunta que é o seguinte: qual o nome do entrevistado? O nome é Dr. André Ricardo Mateus e qual o site? Se ela quiser entrar para marcar, é, Da ORL Institute, né? quer dizer, Mas pelo meu ORL de nome, otorrino, ORL Institute, né? Ou ponto pelo seu com. nome também chega assim, ou aqui pela Chega, própria live, quando você com certeza, entrar vai, que é da no clínica. Instagram, vai. A Maria Paula Vai. perguntando como é que faz, por exemplo, se você tiver que prescrever um antibiótico ou uma solicitação de pedido, se faz por teleconsulta. Como é que ela tem Nesse essas... momento. Porque antibiótico, vamos supor, você vai prescrever a hidroxicloroquina e a azitromicina, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. A pessoa vai precisar de receita específica para isso. E ela não vai conseguir chegar na farmácia e comprar sem a receita médica.
como que ela receberia, como ela recebe a receita? Ela pode receber a receita através digitalmente. Então, quando foi feita a normativa dessa telemedicina, foi permitido que se fizesse assinaturas digitais. Então, tem médico que tem a sua assinatura digital, ele pode fazer isso também. Mas também nessa normativa, ali tem uma orientação no sentido de que se eu, médico, fizer a minha receita nesse momento de pandemia, no papel, e aquilo eu passar para o paciente num PDF, num documento, por exemplo, desde que seja escrito na minha mão, ele pode ter acesso a esse original passando na porta do meu consultório para pegar, ou eu encaminhando para ele de alguma forma, mas essa imagem em PDF com a letra do médico CRM, ela pode ser confirmada pelo farmacêutico no telefone do médico. Pode ligar e falar só, foi você mesmo, isso é real, está aqui anotado, está vendido o medicamento, entende? E a pessoa pode, inclusive, até se comprometer, se quiser, levar a receita original algum dia lá, parece que tem até um tempo programado para isso, mas muitas vezes não é essencial. Quer dizer, você então não precisa usar 100% dos casos um motoboy, por exemplo, para levar a Não, receita até a pessoa. não, não é assim. Realmente a pessoa pode receber isso como mesmo os pedidos de exame. Não é? A gente, eu preciso de uma tomografia dos seios da face, porque eu acho que nessa situação é uma sinusite. Basta eu fazer isso, eu fotografo, eu mando esse documento, ou eu mando por e-mail para a pessoa, Por ela se e-mail a desliga pessoa ao imprime laboratório. e vai até o laboratório. Isso, Ou isso. imprime a receita e No próprio vai, celular, ela pode receber em um documento PDF e por exemplo, providenciar por isso um assim. aplicativo como WhatsApp, alguma coisa assim. Ela pode receber aquilo, Isso, ela pode imprime, receber vai aquela na forma. farmácia e, excepcionalmente, ou diferente do que era feito antes, a farmácia pode Isso, vender, então, antibiótico para ela, sim, ou a hidroxicloroquina, isso. ou algum outro remédio. Quer dizer, é uma solução muito interessante para o tempo de hoje, porque eu acho que ah, com essa questão do isolamento como forma não medicamentosa de controle da pandemia, muitas pessoas estão com dúvidas, às vezes aparece aí um quadro que ela não sabe diferenciar entre um resfriado, uma alergia, uma gripe, ou até mesmo um coronavírus, de uma forma mais branda, quer recorrer a alguém, não tem coragem de ir até o pronto-socorro, ou não sabe se deve ir ao pronto-socorro, e encontra então, na telemedicina a possibilidade de, pelo menos, uma orientação melhor, uma suspeita diagnóstica e até mesmo receber uma prescrição sem precisar ir lá buscar receita e se expor para ir E até a pode farmácia. eventualmente, se for algo necessário, sabe, ô Fernando, assim, tendo conversado, tendo se programar no sentido, por exemplo, essa semana eu tive no meu consultório, porque um dos meus pacientes foi mexer com um cotonete e o algodão ficou dentro. Ele não conseguia tirar e estava desesperado, mas tinha um medo terrível Quer dizer, uma de ir ao emergência, hospital. uma urgência não relacionada ao Ele pode, coronavírus, a né? gente conversando, eventualmente falou assim, olha, não vai haver risco nenhum para o senhor, é melhor que o senhor não vá mesmo para o hospital, está cheio dessa doença. Nós vamos marcar um horário específico, a gente vai se encontrar, o senhor não vai encontrar com ninguém no consultório, eu vou remover o algodão e o senhor volta para sua casa. É da sua casa para o meu consultório. É. E Eu, a pessoa não vai particularmente, entender. André, reabri o consultório agora, só que a gente adotou uma série de políticas, né? Porque, imagina, pacientes neurocirúrgicos, tem paciente que eu Sim. estou precisando tirar ponto, regular válvula, enfim, a gente precisa se Isso é encontrar de qualquer essencial. forma. Só que a gente adotou uma política diferente de, por exemplo, entrar apenas um acompanhante por paciente, horários mais espaçados para que a gente Isso, com possa certeza. evitar o contato, higiene total do ambiente entre as consultas, além Entre as das consultas. medidas de distanciamento, né? Então, sempre a gente gosta de cumprimentar com um beijo, abraço, né? Tomar um café junto, tudo. Com Agora tem que ficar certeza. um pouquinho diferente, né? Mas mesmo assim, é possível. Agora, eu gostei muito dessa questão da telemedicina mesmo que você falou. Tem algumas perguntas chegando, a gente pode aproveitar esse período, porque a gente tem alguns minutos ainda antes da live encerrar, porque o Instagram, quando dá uma hora, ele para, né, de Uhum. funcionar. Olha só, a pergunta da Moonwalker, ela pergunta o seguinte: Remdesivir, o que você acha? Obrigado pela nova esperança. Acho que o André já É, respondeu aqui, né? Você vê esse com bons olhos, medicamento. né, André? Eu vejo com bons olhos assim, porque é o primeiro que realmente foi um trabalho bem desenhado, não é? E ele prova uma diferença entre uma coisa que a gente chama placebo, que é dar uma coisa que não funciona, mas o paciente tomou, e o medicamento. E ele demonstrou que tem uma diferença, apesar de pequena, não é? Mas Uhum. é uma diferença que marca que esse remédio funciona.
Então, assim, ele pode ter sido usado no paciente hospitalizado que está em UTI e ele deveria ter começado a utilizar um pouco antes. Ele já sabendo que ele funciona, e se eu associá-lo com outro, que também sei que já funciona? Quem sabe o caminho não é ter dois diferentes, não é? Ou um antibiótico que trata a pneumonia bacteriana e esse antiviral que já é provado que funciona num momento mais precoce, como tem se advogado fazer com a cloroquina, não é? Agora, com relação mesmo a essa questão da cloroquina, que se cria uma polêmica muito grande, a grande preocupação é isso, né? Você dizer assim, ela é um medicamento que não é inócuo, ele pode causar um efeito colateral. Mas sabe, Fernando, assim, a gente que é médico sabe que todo medicamento ele tem a sua possibilidade de causar um dano, um mal, né? Eu Efeitos tenho, colaterais e também não tem não, eu 100% tenho de nesses 20 anos de funcionamento, né? experiência, eu já tive experiências assim, de histórias que são... Eu atendi uma vez um garoto, e vale a pena isso nesse momento, talvez, para o teu público assim, entender, né? Se fala da cloroquina que pode causar um percentual de pessoas paradas respiratórias. Tem um garoto que fez cirurgia no Brasil, eu conheci, já tinha sido operado, ele tinha operado a garganta. A garganta dói, e os médicos normalmente dão remédio para alívio de dor. Uhum. Esse menino tomou o que é mais conhecido aí, que é o paracetamol. Que é o paracetamol, ele é um remédio de larga escala, crianças tomam, adultos tomam com facilidade quando estão resfriados, não é? E é um dos remédios mais prescritos no pedaço, no mundo todo. Esse menino tratou, fez a cirurgia de amígdala, usou o medicamento do pós-operatório, nada aconteceu. Ele mudou daqui, o pai dele era piloto de moto, foi trabalhar em outro país, e lá no outro país ele teve de usar esse remédio porque ele teve um quadro gripal. O médico na Espanha, em Madrid, prescreveu o mesmo paracetamol. Ele teve uma hepatite fulminante. Hepatite Puxa vida. fulminante inflamou o fígado dele e destruiu, a ponto dele precisar ter que fazer um transplante para trocar o fígado. Puxa vida. Então, assim, você fala assim, o medicamento que é a cloroquina é médico que tem que prescrever como qualquer outro. E o médico sabe a quem ele pode prescrever ou não, não é? Esse remédio, antes dessa polêmica toda, ele vinha sendo usado sem receita alguma por pessoas que têm lúpus. A partir de todo mundo quis comprar o remédio, até um prejuízo para quem tem a doença de lúpus. Sim, E a porque ficou sem malária, o remédio, né? Pois é. as pessoas consumiram mais do que... Aí precisou-se fazer uma receita de controle. Mas até então, se esse remédio tem 15 ou 20... Ele vinha sendo prescrito sem a necessidade de receita no Brasil. Sim. Então você fala assim, esse medicamento ele pode causar um mal, mas até há pouco tempo ele não podia. Ele podia também. O problema é que médicos prescreviam ele, e as pessoas que buscavam tinham lúpus e podiam tomar cloroquina. Porque havia pessoas com lúpus que os médicos falavam assim, melhor eu não dar cloroquina para esse. Fazia um eletrocardiograma, uma avaliação outra e determinava isso, não é? Então, Exatamente. eu acho que essa coisa assim de dizer que a cloroquina ela tem muito assim na missão de um médico decidir. E nesse momento a discussão é quando se usar, né? Eu penso assim, ela tem sido usada em pacientes já hospitalizados em UTI, respirando mal, ela tem que ser usada precocemente. Uma coisa que a gente tem que chamar a atenção é essa questão do H1N1. Demorou a se desenvolver a droga, quando se desenvolveu, se descobriu que ela é boa se ela é usada precocemente. Então, hoje, se a pessoa tem um H1N1, essa gripe forte que a gente vacina, porque ela também pode matar pessoas. Por isso que a gente vacina. Então, se a gente começa a usar esse remédio que é o Oseltamivir, é um antiviral específico para O H1N1, Tamiflu, né? O Tamiflu. que a gente sabe que funciona, se ele for iniciado nos primeiros 3 dias, a chance de cura é enorme. Mas se eu for dar o tal do Oseltamivir, Tamiflu, uma semana depois, ele já não vai ter mais o mesmo efeito. Quer dizer, provavelmente a hidroxicloroquina, talvez a Ela pode estar ivermectina sendo também. estudada em momento errado ainda, mas uma hora vão decidir. E ela vai ser tão boa quanto esse novo remédio que foi descoberto hoje. Né? E a Sim. cloroquina, a gente tem a experiência dos brasileiros, alguns trabalhos aqui, mas a gente não tem ainda um que chama assim multicentro, que várias equipes juntas fizeram de hospitais diferentes, sabe, com público diferente, que mostrou no papel ser eficiente como é esse Remdesivir que foi dito hoje, não é? Que é um Então, estudo que, baseado na ciência propriamente dita, ele está muito bem desenhado, né? e ele está dizendo, Não esse que os remédio outros sejam funciona. ruins, né? Mas esse foi o Isso, primeiro que acabou trazendo isso. essa informação dentro E do acredito método que acadêmico. esse de se determinar o melhor momento de hidroxicloroquina também vai ser feito e também vai se provar, tomara, eficiente, não é? É. Então a gente vai ter opções diferentes de tratamento para públicos diferentes. Aquele que A não gente vê responder, não algumas pode. coisas, né, em termos de saúde pública, por exemplo,
A água da gente tem flúor, porque você evita a cárie e você pode colocar massivamente. Não vai dar para colocar hidroxicloroquina na água para todo mundo ficar protegido, né? Mas a ciência É. anda, né? E vai mostrando para a gente saídas e alternativas bem interessantes. Olha, um vírus que antes causava um dano terrível e ninguém imaginava que teria a cura, que é o vírus da hepatite C, hoje em dia tem cura. E antes, filas e filas de pacientes esperando um transplante por cirrose causado por esse O que é problema similar, o aconteciam, né? H1N1, o similar aí Exato, que a gente acabou de falar, essa exato. vivência, ele é mais, tem uma característica diferente, mas se a gente seguir o mesmo caminho que seria o H1N1, a gente vai estar falando do novo coronavírus, esse novo agora, algum tempo adiante, dizer assim, não, agora a gente tem um aviso, vamos estar de olho no outro, vai estar vindo um Sim, outro. Então, nesse momento de vir um outro, o mundo já não vai estar mais o mesmo. O sistema de saúde não vai estar mais tão dependente de máscaras, de aparelhos de proteção de um único país, já vai ter se reorganizado, a indústria de vacina vai ter evoluído no sentido de ser mais ágil para, né, sim, produzir sim. vacina. Investimentos vão ser canalizados nesse sentido no mundo todo. Então eu entendo que o pós-coronavírus, né, ele vai ser um momento histórico onde o ser humano vai estar atrás desses novos surtos que com certeza vão aparecer. E muito provavelmente a nossa vida muda no sentido de quando eu for para um outro país, né, eu vou precisar testar para eles que eu tomei vacina disso, daquilo e daquilo outro. Se eu não tiver isso, eles não vão me deixar entrar no país deles, né? Não é verdade? Porque É isso assim, o aí. H1N1, a grande dificuldade de disseminar é que as pessoas viajavam de navio. Então, para sair da Europa e trazer a doença aqui para o Brasil, às vezes no caminho, no navio, ou ele morria ou ele deixava de transmitir. E hoje, com o avião e executivo indo para o mundo todo fazer reunião e congresso, é muito mais fácil esses vírus se disseminar. Então, a humanidade tem que estar preparada para um novo surto que há de vir por aí, porque para frente vão vir muitos outros. É isso mesmo. Ó, André, bateu aqui uma hora, daqui a pouquinho a nossa live já está caindo. Eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade de tempo e da possibilidade, inclusive, de atender quem desejar através aí da telemedicina no seu consultório, enfim, porque eu tenho certeza que muitas pessoas têm dúvida, me perguntam, olha só, você conhece algum otorrino bom que a gente possa passar por uma consulta e tirar as dúvidas? Sim, eu conheço e estou apresentando para vocês aqui, doutor André Ricardo Matheus. Muito obrigado, viu, Agradeço André? muito a oportunidade. Um grande abraço para você e para o seu público. Até uma próxima. Até a próxima. Obrigado, André. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.